Bom, eu abrirei agora para as perguntas, tanto ao professor Manfredo quanto ao professor Leandro. E queria avisar que, logo após a sessão de perguntas, logo após o debate, a editora Paulus, muito gentilmente, né, meus agradecimentos aqui ao Afonso, que já foi representante da Paulus, me deixou aqui 2 exemplares de livros do professor Manfredo Oliveira, dentre eles o mais recente. O mais recente foi lançado já agora, esse ano, né? Sexta-feira, né? Quentinho, saiu do forno agora. Antropologia Filosófica Contemporânea, tá? Subjetividade e Inversão Teórica. Então, bom, a editora Paulus, muito gentilmente, nos ofereceu esses 2 livros aqui para ser sorteado entre os participantes. E, logo após aqui a sessão de perguntas, a gente vai sortear com vocês. Tá? A gente já numerou aí os inscritos, inscritos são 109, não é isso? São 109? Hã? Mas, assim, os livros estão à venda lá fora, tá, pessoal? Também. Né? Eu vou sortear logo, porque senão ninguém vai comprar esperando ser sorteado, claro. Bom, mas para fazer o sorteio, né? Conforme o argumento schopenhaueriano, os professores são também sensíveis. Né? Também são. Bom, eu vou pedir, então, depois ao professor Manfredo que pense aí no número, em 2 números, do 1 ao 109, escolha aí números a revelia. Vai pensando, né? É tão difícil, né? Vai pensando, daqui a pouco a gente faz o sorteio, tá? Bom, então, as perguntas, né? Alguém? Miguel? Parabéns a ambos, né, pela excelência das apresentações, das questões levantadas, e o instigante, né, a questão ecológica a partir de uma visão da subjetividade contemporânea e a partir de Schopenhauer. E a primeira colocação, né, para dar espaço a outras colocações, vai dirigida a ti, né? Você apresentou, Leandro, esse argumento que Schopenhauer destaca a sensibilidade dos animais, até os considerados primários, né, menos desenvolvidos, etc., etc. E se frisou um parágrafo onde na natureza vegetal não haveria sensibilidade. Portanto, então nós podemos comer e fazer qualquer coisa com essa natureza, né, até destruí-la. E, como você esboçou, apontou, gostaria que você aproveitasse esse espaço para ver qual é a tua perspectiva a partir de Schopenhauer ou para além dele, né? Qual seria o teu argumento, essa ideia de compaixão, né, geral? Qual seria a aplicabilidade ou não com relação ao reino vegetal, né? Obrigado, Miguel. O professor Zé Maria chegou bem na hora das perguntas, né? Então pode ir esperando para fazer uma formulação aí. O Zé Maria, na realidade, estava só esperando ali fora a hora da entrada, né? Obrigado, Zé Maria. Bem-vindo. Então, obrigado, Miguel, pela questão. Eu acho que é uma dificuldade que eu acho que eu procurei destacar, quer dizer, tanto me parece perfeitamente plausível que se aplicasse, e a impressão que eu acho intuitivamente que a gente tem em relação às plantas é que elas sentem, né? O Schopenhauer, por exemplo, reconhece que a excitação, a estímulo e reação das plantas, que existe esforço, que existe luta, e ele diz que é possível aplicar a noção de sofrimento nesse sentido. Por outro lado, por um argumento que parece recorrer a critérios de que dor teria a ver com o sistema nervoso e capacidades de representação, ele diz que ela não sentiria dor, né? Então, é realmente curioso. Que eu só achei essas 2 passagens em que ele menciona isso. Se alguém encontrar outras, pode me trazer, que eu vou ficar muito satisfeito. Mas eu acho que só nesses 2 momentos são os momentos em que ele tocaria nesse problema e fala muito rapidamente. Então, talvez a gente pudesse problematizar essas passagens e dizer, bom, talvez haja sensibilidade, sim, na dor, haja um tipo de sensibilidade e, portanto, como ele diz que há esforço e existe luta e é vontade de vida, haveria um outro grau de sensibilidade, talvez não a dor como nós reconhecemos na condição humana e animal, mas um grau de sensibilidade, portanto, ela deveria ser preservada
em si, que é o que me interessaria nesse argumento. Ela tem valor em si, precisa ser preservada em si. Porque eu também poderia fazer um argumento dizendo assim, não, pela compaixão pelos homens e animais, precisamos preservar a natureza, porque ela viabiliza as nossas condições de vida. Mas eu, novamente, a colocaria como meio se eu fizesse esse argumento, o que seria um caminho que é exatamente o que eu gostaria de evitar. Porque como pensar que a natureza tem valor em si? O que às vezes me incomoda nesses argumentos que a gente escuta sobre questões ambientalistas é que eles são muito antropocêntricos, mas demais, né? Não, gerações futuras, né? Quer dizer, então, se por hipótese no futuro nós conseguíssemos uma maneira de garantir, por exemplo, a despoluição instantânea ou a recuperação instantânea de florestas ou coisa assim por meios tecnológicos, talvez as pessoas pudessem dizer, por consequência, de que não é tão preocupante a preservação ambiental, porque eu posso rapidamente recuperar aquilo, como quem filtra uma água, por exemplo, num filtro doméstico, né? Quer dizer, se fosse possível tal tecnologia, que se a natureza é meio, eu já tenho como resolver tecnologicamente, eu posso, num piscar de dedos, despoluir a Baía de Guanabara, por exemplo, né? Então, não preciso me preocupar com esgoto. Quer dizer, esse tipo de coisa, que é você fazer um experimento de pensamento sobre as consequências disso, faria com que a natureza fosse sempre tomada como meio. Só que, quando eu vejo a natureza tomada como fim em si, a gente acaba tendo argumentos ecocentrados, né? A expressão que o senhor usou, uma espécie de, não antropocentrismo, mas uma espécie de ecocentrismo, onde a natureza está e tem referências sempre meio religiosas ou místicas para valorizar essa natureza como um organismo vivo, alguma coisa que tem pouca fundamentação teórica em geral, ou você precisa pressupor uma certa religiosidade para defender aquilo. Então, o que eu acho interessante no Schopenhauer é a possibilidade de desenvolver isso aqui que eu estou apresentando como uma hipótese de leitura, para que a gente possa ter uma alternativa, não nesse esquema cartesiano, kantiano, de uma filosofia da subjetividade, e sem cair numa alternativa ecocentrada de referências sagradas e religiosas, mas por uma experiência de uma metafísica imanente da natureza, uma tentativa de interpretar a natureza como vida nos seus diferentes graus de manifestação, e que haveria, portanto, necessidade de preservar em si, além dos argumentos, claro, que a gente poderia supor consequencialistas, mas há valor em si na natureza, e isso não é meramente uma sensação religiosa ou um sentimento estético, que também é outro caminho possível, que o romantismo ainda está perfeitamente possível de você recuperar. Vamos preservar a natureza por causa das possibilidades do seu sentimento estético. Acredito que o Jair vai falar sobre isso na sua apresentação também. O Schopenhauer tem influência do romantismo, mas ele certamente não defenderia, me parece, essa posição. Mas outros autores românticos claramente defenderam a necessidade de preservar a natureza para que delas pudesse advir uma experiência estética fundamental, né? Mas, para o Schopenhauer, não há diferença entre belo artístico e belo natural, e a sua herança kantiana vai o afastar dessa formulação romântica. Enfim, eu acho que é uma dificuldade que o texto apresenta e que eu mesmo estou compartilhando, mas a minha interpretação é de que talvez a gente pudesse problematizar essas duas passagens e dizer que há sensibilidade, sim, embora não exatamente do modo como nós reconheceríamos no reino animal e humano, e há valor em si na natureza, e é possível pensar uma ética ambiental nesse sentido. Por favor. Se a gente considera que há sensibilidade nos vegetais, então a gente não poderia nem comer vegetais. Não, o próprio Schopenhauer tem um trato acerca dessas questões, quando ele discute, por exemplo, a questão também da carne, né? É um argumento, por exemplo, que o Jair já discutiu, ele tem críticas a esse argumento, mas o próprio Schopenhauer diz que é claro que se for uma questão de sobrevivência ou for gerar mais sofrimento, eu não me alimentar daquilo para a condição humana, então faria sentido nesse tensionamento que eu precisasse, de algum modo, a natureza se devora a si própria, a natureza é agônica, ela disputa, ela é conflituosa, ela se devora a si mesma, e isso é a sua essência nos seus diferentes graus de objetivação. Isso Schopenhauer já diria nesse sentido, ainda que prudentemente, tolerantemente, ainda que com bom senso, eu poderia me utilizar, por exemplo, de formas da natureza para me alimentar, porque isso, senão, implicaria sofrimento para a minha própria vida, e a natureza se devora a si mesma. Mas a questão é que a gente deveria também desenvolver um sentimento de compaixão, porque o que a gente faz é destruir muito além das nossas possibilidades e necessidades de sobrevivência, que é isso que está em questão na crise ecológica, né? Mas eu estou de acordo com essa objeção. O próprio Schopenhauer responde quando ele fala que, em alguns momentos, talvez pudesse ser plausível comer carne, por exemplo. Ele diz, quer dizer, ele defende a preservação dos animais e acha um absurdo o que se faz com os animais, acha que é uma matriz judaico-cristã inaceitável, critica o Kant, já que o Kant não dá valor para a questão dos animais na sua ética, mas ele próprio problematiza esse tipo de questão referente à possibilidade de manutenção da vida no homem e do seu próprio sofrimento também. É uma equação difícil, né?
Contemporaneamente, o filósofo australiano Peter Singer ele problematiza essa superioridade racional humana, dizendo não ser a racionalidade o traço marcante da humanidade. Essa ética ambiental que o senhor está defendendo, partindo de Schopenhauer, ela viria de um questionamento da aristocracia de natureza tão cara a Schopenhauer? Eu não sei se eu questionaria essa hierarquia, mas você colocou bem, o Peter Singer faz essa objeção. Acho que tem uma diferença fundamental, a referência do Peter Singer é utilitarista, a gente sabe. Ele tem trabalhado, inclusive, bastante nessa discussão sobre ética em relação aos animais, inclusive com argumentos, em alguns momentos, bastante polêmicos, já que ele problematiza exatamente essa diferença. Eu, na verdade, estou apenas tentando trazer o Schopenhauer para essa discussão, o que a gente não vê, em geral, na literatura sobre Schopenhauer, tentando mostrar como, talvez, a partir da filosofia da natureza e do esforço que o Schopenhauer faz de pensar uma ética da compaixão fora dos referenciais tradicionais da modernidade, seria possível, então, uma formulação ética diferenciada em relação não só aos homens e aos animais, mas possivelmente extensiva à natureza. Por que o Schopenhauer acha que o ser humano sofre mais do que os animais e, portanto, por que ele criticaria o Peter Singer se ele estivesse aqui, né? Quer dizer, qual o argumento do Schopenhauer contra o Peter Singer? Vamos pensar assim. O Schopenhauer acha que não dá para comparar, hierarquizar no mesmo nível como o Peter Singer tenta fazer, pelo fato de que a estrutura representacional do homem produz para ele a possibilidade de uma memória em relação ao passado e uma projeção em relação ao futuro. Isso é incalculavelmente maior do que a possibilidade da iminência do sofrimento direto e imediato do animal. Se a gente pensar em termos de sofrimento físico, pode ser que seja equivalente, mas o que o Schopenhauer faz é uma análise da condição do sofrimento humano. E aí, é claro, eu não sofro só pelo que me é iminente, eu sofro pelas possibilidades do que aconteceu, pelas possibilidades do futuro. Mágoas, ressentimentos, tristezas, rancores, medos, ansiedades e aflições, e essa possibilidade representacional e de projeção de passado e futuro pode me trazer sofrimentos infinitamente superiores àqueles que pudessem ser vividos numa instância presente. Então, é nesse sentido que o Schopenhauer não aceitaria de modo algum uma equivalência do sofrimento humano ao sofrimento animal pela própria estrutura da capacidade de representação humana. Essa é a objeção que ele faria. O que o Peter Singer me parece tentar fazer diferente. Eu acho que ele não leva em consideração essas questões, mas muito mais uma eminência de dor física, por exemplo, sobre certos dilemas que ele pretende tratar e que oferecem toda uma polêmica no cenário de discussão contemporânea, polêmicas bastante interessantes. Mas, para o Schopenhauer, essa hierarquia faz sentido e eu acho que não há porquê, se a gente trabalha com esse sistema teórico, romper isso não me parece plausível. Eu acho que a questão é que não somente deveríamos preservar, portanto, a natureza como valor em si, porque é vontade de vida, mas também por causa da manutenção da nossa relação com os animais e com o reino vegetal e com nós mesmos, como um exercício de possibilidades de encontrar a melhor maneira de viver nesse mundo do modo como ele nos é dado, enfrentando a tragicidade da nossa existência, que eu acho que é o que Schopenhauer falaria, encontrar a melhor maneira de minimizar a dor do mundo, né? Mas sem abrir mão dessa hierarquia tão cara ao Schopenhauer, que faria com que o sistema ficasse, no fundo, eu acabaria maculando a própria estrutura teórica. Acho que não poderia abandonar essa característica. O que eu posso problematizar é apenas duas passagens onde ele fala isso, e a gente poderia discutir o que é dor e o que é sensibilidade, e até que ponto o Schopenhauer não seria extensivo. Isso me parece muito mais plausível do que problematizar tal hierarquia, e acho que o que eu pretendi provocar aqui como reflexão não demanda dessa desconstrução hierárquica, não. Mas muito obrigado pela pergunta.